do Senhor. Hoje, mais um dia de muita alegria, a qual nós estamos aqui na casa do Senhor para juntos estarmos aprendendo mais da sua palavra. E hoje, como o nosso irmão Jonathan nos antecedeu, uma lição muito importante, uma lição muito rica e muito enriquecedora, né, para as nossas vidas, que tem por tema o propósito dos dons espirituais. Então nós juntos vamos estar aí meditando, estudando e aplicando o motivo de Deus dar os dons espirituais para o seu povo, para a sua igreja, o objetivo e a função também, né? Não exatamente a função, mas sim para aquilo que Deus designou, né? A igreja. Qual que verdadeiramente é o propósito dos dons espirituais? Você que está nos assistindo aí da sua casa e não tem a sua lição, ou você que está chegando agora, está assistindo aí a live ao vivo agora, nós vamos fazer menção do texto bíblico de 1 Coríntios, capítulo 12, do verso 8 até o 11, e depois 1 Coríntios, capítulo 13, de versículo número 1 e 2. Esse é o texto base da nossa lição do dia de hoje. O nosso irmão Jonathan nos antecedeu aí lendo, mas eu gostaria de ler juntamente também com os irmãos novamente aqui, só para dar uma refrescada na memória desse texto aqui, que é muito importante para a nossa aula. Diz assim: porque a um, pelo Espírito, é dada a palavra da sabedoria, e a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência, e a outro, pelo mesmo Espírito, a fé, e a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar. Aí o verso 10 vai dizer assim: e a outro, a operação de maravilhas, e a outro, a profecia, e a outro, dom de discernir os espíritos, e a outro, a variedade de línguas, e a outro, a interpretação das línguas. Aí o verso 11, ele vai resumir e finalizar dizendo assim: mas um só é o mesmo Espírito que opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Então, nesse verso 11, a gente aqui vai ter uma clara explicação do propósito dos dons. Primeiramente, é repartir a cada um, e é o mesmo Espírito que opera em todos. Então, se ele quer repartir, tem um objetivo nisso. E o objetivo é edificar a igreja, é edificar o corpo de Cristo. Não somente edificar a igreja, mas também está edificando aqueles que ainda hão de vir. Então, é interessante que ele vai falar assim no verso 10: e a outro, a operação de maravilhas. Ou seja, a gente pode aí estar entendendo como dom de cura, né? Um dom que a pessoa tem, às vezes, de curar, que a gente fica maravilhado
com aquilo, né? Aí ele vai continuar dizendo: e a outros a profecia. Os irmãos bem sabem o que é dom de profecia, e quando tem esse dom e é usado da maneira certa, esse dom ele vem como uma grande ferramenta para a vida da igreja, para o corpo de Cristo, para a vida da pessoa, porque muitas das vezes Deus ele vai dar esse dom, muitas das vezes não, sempre Deus vai dar esse dom com o objetivo sempre de ajudar, sempre de restaurar, sempre de alertar. Então, a gente vê que esse dom aqui é um dom muito bonito, é um dom que muitas pessoas buscam para ter, mas Deus, na sua sabedoria, ele sabe que não é qualquer um que pode ter esse dom. Ele sabe o momento certo de entregar esse dom para a pessoa. Porque uma pessoa que recebe esse dom e não está preparada, em vez de ela edificar a igreja, ela pode até mesmo estar matando a fé de alguém, pode estar entristecendo alguém. Então, a gente vê qual é a importância dos dons no corpo de Cristo. Aí ele vai continuar dizendo: e a outro o dom de discernir os espíritos, e a outro a variedade de línguas, e a outro a interpretação de línguas. Aí nesses últimos dons aqui eu vou deixar para falar depois, porque aí a gente vai estar entrando nos tópicos que o nosso irmão Jonathan antecedeu, a qual a gente vai estar aplicando os 3 tópicos aí que ele disse. Aí no verso 11, como eu já tinha lido, mas um só é o mesmo Espírito que opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Então, a gente vê que quem dá o dom é Deus, é o Espírito de Deus, e ele reparte e dá da maneira que ele quer e para quem ele quer. E se a gente for analisar essa questão de dons, né, que é uma questão muito, muito delicada da gente estar falando, porque nós observamos e analisamos e vemos nos dias atuais como pessoas têm usado o dom que Deus deu para ela, né? Muitas pessoas, muitas denominações, ou algumas, não são todas, não quero aqui eu generalizar, mas a gente sabe e tem visto também que não usa para a edificação do corpo de Cristo, que esse é o objetivo. Eu quero enfatizar isso aqui mais uma vez. Então a gente vê as pessoas às vezes usando, né, ou o dom de cura, ou o dom da palavra, ou o dom da profecia, com outras finalidades. Às vezes é finalidade financeira, às vezes é uma finalidade por popularidade, às vezes ele vai querer usar para encher a igreja. Então, ele usa de diversas maneiras, mas não da maneira que Deus quer, né? E aí a gente vai ver aqui também mais para frente, quando Jesus voltar, né? Como que vai ser, né? Vai estar lá escrito em Mateus, e a gente vai entrar aí nesse tema, lá em Mateus, capítulo 7, versículo 22 e 23. Não vamos deixar de citar, mas primeiro a gente tem que vir aqui para a introdução e assim sucessivamente até a gente ir atingindo todos os tópicos, e você pode ir aí estar acompanhando pela sua Bíblia. Eu vou citar aqui também
uns 2, 3 versículos na Bíblia e a gente vai estar lendo junto, que também você que não tem a lição vai estar interagindo conosco. Nossa introdução vai nos dizer assim: nesta lição estudaremos o verdadeiro propósito dos dons espirituais concedidos por Deus à sua igreja. Os dons do Espírito Santo são recursos imprescindíveis do Pai para os seus filhos. O seu propósito é edificar-nos e unir-nos, fortalecendo assim a igreja de Cristo. Está lá em 1 Timóteo, capítulo 3, verso 15. Então veja que tudo que a gente está abordando aqui é bíblico, né? Porque, como eu disse no começo, tem o principal propósito de edificar, de fortalecer a igreja quando usado de maneira certa, quando usado de maneira correta, quando usado com amor. A gente vai também dizer isso, eu quase que me esqueço aqui, o verso a passagem de 1 Coríntios, capítulo 13. Não podemos esquecer, você que está aí com a sua Bíblia, pode abrir aí e acompanhar com a gente. Lá em 1 Coríntios, capítulo 13, vai dizer assim: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como o metal que soa ou como o sino que tine. Então a gente vê que o metal ou o sino, você bate, ele até faz barulho, mas ele não tem sentimento, ele não tem emoção, ele não adora. Então, o que adianta a pessoa, ela muitas das vezes ter o dom, né? Falar em línguas, interpretar línguas, ter o dom de revelação, ter o dom de maravilha, mas ela não usa esse dom com amor. Aí, ao invés de edificar, a pessoa ela vai causar separação, vai causar discórdia. E o apóstolo continua dizendo: e ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, que aí ele está falando de palavra, né, daqueles irmãos que tem o dom da palavra, né, que tem aquele dom palavra da ciência. Então, o irmão ele prega bem, aplica bem, entende bem a Bíblia, mas ele fala, né, que tivesse o dom da ciência e ainda que tivesse toda a fé aí. Aqui é muito importante, ainda que eu tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, de nada seria, ou de nada valeria, dependendo aí da versão que você estiver acompanhando a leitura. Então nós vemos que o irmão que mais tem fé, né? O irmão que tem uma diversidade de dom, mas se ele não tiver amor, de nada vale. Né? Ele vai ser como metal ou como um sino. Então a gente vê que Deus ele dá o dom com propósitos. Deus ele nos dá o dom e nós não temos que ser egoístas. Né? O dom que Deus deu para mim é para mim servir os meus irmãos. E o dom que Deus deu para os meus irmãos é para servir a outros. Então, a gente vê que eu não posso, ou você não pode ter um dom e querer o dom para si, querer abraçar o dom para você, para os seus propósitos, e não está edificando a igreja, não está fortalecendo o irmão que precisa, porque muitas das vezes aquele que tem o dom da palavra, ele vai ter que usar para dar uma palavra de conforto, uma palavra de alerta, uma palavra de exortação, e assim por diante. O que tem o dom de cura, ele não pode querer
reter aquele dom para ele, né? Porque não é nem dele. Se a gente for analisar toda essa situação, não é dele, é só emprestado. E nós somos ali administradores daquilo que Deus nos deu. Nós também vamos ver isso, se eu não me engano, se der tempo, no tópico de número 3, a qual ele vai dizer, né, que nós somos só administradores. Se nós formos para fazer a conta do que nós temos, irmão, você vai ver que não vai sobrar nada. Então é muito interessante. Vamos continuar aqui, tentar ser mais breve, para dar tempo da gente passar por todos os tópicos, porque é uma lição muito interessante, muito enriquecedora para as nossas vidas. Vamos aqui já adiantar o nosso tópico de número 1, que vai dizer assim. Se você também quiser até anotar aí, é muito bom. Os dons, nosso tópico 1, os dons não são para elitizar o crente. Olha aí que tópico interessante. Aí o subtópico 1 vai dizer assim: a igreja de Corinto, está escrito aqui Coríntia, né? Mas vamos falar Corinto para não, vai que tem algum corintiano aí assistindo, vai querer dar glória, né, irmão? Mas vamos lá. A igreja em Corinto localizava-se numa cidade comercial e próxima do mar, sendo uma das mais importantes. Olha aí, hein? Então a gente vê que a igreja de Corinto era uma das mais importantes lá no Império Romano. Então não era qualquer igreja, era uma igreja, vamos se dizer assim, importante, né? Renomada. Coríntio era uma cidade economicamente rica. Então já não, era uma igreja bastarda. Não era um... Não vou dizer aqui da nossa igreja, porque a nossa igreja também é bênção, né? Mas era uma igreja que tinha condição financeira, condição econômica, porque era localizada em um bom lugar. E a gente vê aqui, ó, continuando, durante a segunda viagem missionária de Paulo, a igreja recebeu a visita do apóstolo, registrado lá em Atos, capítulo 18, verso de número 1 até o 18. Por conhecer muito bem a comunidade cristã em Coríntio, foi que o apóstolo dos gentios tratou em sua primeira epístola, dirigida àquela igreja, sobre a abundância da manifestação dos dons do Espírito, chegando a afirmar daquela igreja: nenhum dom lhe falta. Olha aí o que o apóstolo Paulo fala dessa igreja de Coríntio, que nenhum dom faltava para aquela igreja, mas o apóstolo precisou tratar sobre alguns assuntos. Fato é que a gente lemos aquela passagem que fala acerca do amor, que eles tinham os dons, mas não estavam usando de maneira correta. Apesar de ter uma diversidade, ele fala, de nenhum dos dons tem falta. Então a igreja era repleta de dom. Só que a igreja não tinha amor. Era uma igreja problemática. Então foi necessário Paulo, né, tratar ali com aquela igreja. E nós vimos ali no verso, né, que ele fala: se não tivesse amor, de nada valeria. Né? Aí vamos continuar aqui. O subtópico 2 vai dizer: uma igreja de muitos dons, mas, olha aí esse mas carnal. Aí você pode me dizer: mas como assim, irmão? Uma igreja de muitos dons, mas carnal? Sendo que Tiago fala
que de uma mesma fonte não pode jorrar duas águas. É bem verdade, mas vamos ler aqui e analisar para a gente entender melhor o que a lição está nos querendo dizer com esse tópico. Os dons do Espírito concedidos por Deus à igreja de Coríntio tinha por finalidade prepará-la e santificá-la para o serviço do Evangelho, a proclamação da palavra de Deus naquela cidade. Então a gente vê que o propósito de Deus para com aquela igreja era distribuir os dons para que o Evangelho, para que a palavra de Deus, as boas novas de Cristo, fosse anunciada, fosse proclamada. Só que aquela igreja, ela não entendeu o propósito. Ela não entendeu qual que era os objetivos dos dons. Então, a gente vai ver mais para frente que além dela não entender, em vez de um dom edificar a igreja e outros, a gente vai ver que a igreja de Coríntios, pelo contrário, acabou se tornando uma igreja problemática, com diversos problemas, e não estava edificando a si mesmo, nem proclamando o Evangelho. Então eles não estavam usando de maneira correta os dons que Deus tinha distribuído. Então a gente vê, né, que era uma igreja totalmente carnal. Era uma igreja que era carnal. Se a gente for analisar, vamos... Aí você que está de posse da sua Bíblia, deixa eu ver se eu acho aqui rapidinho. Gálatas, capítulo 5, versículo 19 e 21. O nosso irmão Jonathan vai achar ali. Gálatas, capítulo 5, capítulo 5, verso 19, pode ler até o 21, por favor, irmão. Amém. Ora, as obras da carne são manifestas e aqui estão: adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, rivalidade, ira, porfia, rebeliões, heresias, invejas, homicídios, bebedeiras, orgias e outras coisas semelhantes. A respeito dessas coisas vos falo, como já vos falei outrora, que os que praticam não hão de herdar o reino de Deus. Então, veja que Deus, ele deu dons maravilhosos para a igreja de Corinto. E em vez deles estarem manifestando os dons, praticando, tendo amor, não. O que estava manifestando era as obras da carne, né? Que se encontra nessa leitura que o nosso irmão Jonathan acabou de fazer, que está lá em Gálatas, capítulo 5, verso 19 e 21. Uma igreja de muitos dons, mas carnal. Né? A igreja tinha dom? Tinha, mas eles estavam na carnalidade. Aí, tem mais um que eu separei. Esse daqui eu deixei marcado. Vou encontrar aqui fácil. Apocalipse, capítulo 3, versículo 17. Então,
a gente vai ver, né, pegando um gancho ainda naquela questão que os dons não são para elitizar o crente, né? Não é porque o irmão tem um dom de cura, ou o outro tem um dom de profecia, outro tem o dom ali da ciência, que ele vai ser um crente melhor do que o outro irmão que não tem dom nenhum. Não, isso é um erro a gente pensar desse jeito, e também não é por conta disso que ele vai ser mais espiritual do que eu ou mais espiritual do que você. Então, a gente não vai definir o grau de espiritualidade pelos dons. Não, a gente vai, se fosse para definir o grau de espiritualidade, a gente vai definir pelo amor. Então, quem tem mais amor pelo próximo, pelo o seu irmão, ele sim verdadeiramente está seguindo os passos de Cristo. E Paulo, ele diz isso lá no final do capítulo 13 de 1 Coríntios, né, que ele vai dizer que só resta a fé e mais um outro que eu não lembro. Mas desses, o maior é o amor. Né? Então a gente vê que não adianta nada ter os dons, mas não ter o amor. Muitas das vezes a igreja ela é abastarda, ela é rica, mas ela não tem o amor. Aí é onde que eu estou querendo chegar aqui, em Apocalipse 3:17. Você que está com a sua Bíblia aí pode acompanhar com a gente. Como dizes, rico sou e estou enriquecido, e de nada tenho falta. E não sabes que és desgraçado, miserável, pobre e nu. Aí, aqui, carta de Apocalipse, deixa eu ver aqui, a quinta carta à igreja de Sardes, aqui na minha Bíblia, isso mesmo. Então, a gente vê essa igreja que se ensoberbeceu, porque tinha riquezas, né? Porque era importante, era abastarda, e achou que nada tinha falta. Aí, através do apóstolo João, Deus usa a vida dele para dizer não, né? Vocês não são ricos, não. Vocês são miseráveis, desgraçados, pobres e nus. Então a gente vê aqui, né, quando nós pensamos que somos alguma coisa, né? Aí a gente medita aqui nessa palavra e vê o quão dependente nós somos de Deus. Então, irmãos, é de grande importância a gente entender isso. Não é porque um tem mais, o outro tem menos, que um é mais importante do que o outro, né? Porque diz aqui, né, no nosso tópico, os dons não são para elitizar o crente, nem os dons, nem bens, nem dinheiro, nem propriedades. A gente pode entrar nesse campo aí também. Não, né? A gente vê aqui, né, que essa igreja era uma igreja rica, né? Só que eles estavam a um ponto de um conforto, a um ponto de riqueza, que eles começaram a dizer que de nada tinha falta, né? Aí vamos ver o oposto disso. O oposto disso, que está lá em Apocalipse 2:9, né? Uma carta à igreja de Esmirna, a qual vai dizer assim, Apocalipse 2, versículo de número 9. Aí diz assim: conheço as tuas obras e tribulação e pobreza, mas tu és rico. Aí vamos ficar aqui somente nessa parte A. Olha aqui a
a palavra a essa igreja que, além de ser pobre, passava por tribulação, mas perante os olhos do Senhor eram irmãos ricos, né? Então a gente vê que a verdadeira riqueza, ela não está, né, em ser abastado, em riqueza, não. A verdadeira riqueza é reconhecer a misericórdia de Jesus Cristo nas nossas vidas e reconhecer que nós somos dependentes dele. Aí vamos pular aqui para o nosso tópico, subtópico 3, que vai dizer assim: dom não é sinal de superioridade espiritual. Eu meio que já tratei acerca desse assunto, só vamos ler aqui e depois a gente vai lá para Mateus e encerra esse primeiro tópico, que vai dizer assim: muitos creem erroneamente que os irmãos agraciados com dons da parte de Deus são agraciados com dons da parte de Deus, são, por isso, mais espirituais que os outros. A gente já tratou acerca desse ponto aqui. Não é porque um, né, tem ou mais dons, porque tem pessoas que ela não tem um ou dois, às vezes ela tem diversos dons, né? E tem outros que ainda não desenvolveram o dom, né? O Deus ainda não agraciou com um dom. Aí aqui, seguindo aí o campo teológico, né, da nossa lição, né, eu tenho que passar essa visão aqui para os irmãos, que os pastores e as pessoas aí que estão aí acima estão aplicando a lição, eles estão separando da seguinte maneira: a distinção de talentos, que é aquela passagem, né, aquela passagem muito conhecida que os irmãos vai saber, a qual deram 5 talentos para um, 3 para outros, e para um deram somente 1 talento, né? Eles estão fazendo essa distinção. Talento é diferente de dons, né? Então vale deixar isso aqui para os irmãos. Eu não estou falando acerca dos talentos, e sim acerca dos dons espirituais. Aí a gente continua aqui. Todavia, os dons do Espírito são concedidos pela graça de Deus. Por ser resultado da graça divina, não recebemos tais dons por méritos não recebemos esses dons por méritos próprios, mas pela bondade e misericórdia de Deus. Então a gente vê aí que eu não posso me engrandecer, porque eu orei, jejuei, busquei, Deus me deu tal dom e você não tem. Então a lição nos orienta, porque se você tem dom ou dons, é exclusivamente por bondade e misericórdia de Deus, né? Não porque você é superior espiritualmente mais do que o seu irmão. Não. Então é um erro acreditar que a pessoa que tem dons espirituais, ela é superior ao irmão que não tem, até porque isso não tem lógica, né? Aos olhos de Deus, né? Todos nós irmãos somos iguais, né? Não vai ter aquele que é mais ou aquele que é menos, né? Se a gente for querer analisar isso daí, a gente cai naquela passagem que o Senhor falou para os discípulos: o maior não é aquele
que está sendo servido, mas sim aquele que serve. Né? Aí fazendo um paralelo, os dons que você tem são para servir. Né? Então a gente vê que todos nós aí perante os olhos de Deus somos iguais e ninguém é superior a ninguém. Bem claro, e dito isso, vamos continuar aqui. Que a mensagem de Jesus possa ressoar em nossa consciência e convencer-nos de uma vez por todas de que os dons não são garantia de espiritualidade genuína, né? Então não é garantia nenhuma de espiritualidade, né? Não é porque em tal igreja o pastor lá tem dom de cura e multidões curada, né? Já ouvi história dizendo, né, que eu era de tal igreja, frequentei durante tanto tempo e tinha um tal problema e eu sempre orei, mas eu fui lá em tal igreja de fulano, que é o homem de Deus, e lá eu recebi a cura, recebi a bênção, recebi isso, aquilo e etc. Até, né, se a gente for cair nessa questão, não estou dizendo que não possa acontecer. Claro que pode acontecer, mas o dono do dom é Deus, o dono da bênção é Deus, né? E se ele concedeu, foi por misericórdia dele, né? E se o irmão tem, ou o pastor tem, ou o apóstolo tem, né? É porque por misericórdia Deus deu para ele. Mas vale lembrar, né? Não é porque a pessoa tem dom que é homem de Deus. Não é porque a pessoa tem dom que ela é extremamente espiritual. Não, o homem ali é profeta. Não, ali cura, ali, meu Deus, quando fala o céu desce. Não, irmãos, né? É dom. Ele não vai definir quem nós somos, né? Dom, ele não vai garantir a nossa passagem para o céu, né? Aí a gente vai ver aqui o que diz lá em Mateus. Você pode abrir aí, faço questão que você abra Mateus, capítulo 7, verso 22 e 23. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Aí, dom de profetizar. E em teu nome não expulsamos demônios? Aí aqui, irmãos, expulsar demônio não é dom, não. É só tacar a vida no altar, ter coragem, aí você bota e expulsar em nome de Jesus, aí você vai botar o bicho para correr. E em teu nome não fizemos muitas maravilhas, dom de maravilha, de curar, por aí por diante. E então, aí aqui é o Senhor Jesus dizendo, na minha Bíblia, quando é as falas de Jesus, ela fica até um vermelho, para a gente saber que é Jesus que está falando. E aí Jesus disse: e então lhes direi, não, calma aí. Então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então o camarada, ele vai curar, né? Ele vai curar, ele vai profetizar, né? Ele vai fazer uma série de coisas em nome de Jesus, mas se ele não tiver com a vida no altar, ele pode ter todos esses dons, mas quando chegar naquele grande dia, aí o Senhor vai dizer, né? Então lhes direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, que é a prática do pecado, né? Que se a gente for ver,
né? Tem a transgressão, que é você transgredir a lei de Deus, e tem a iniquidade, que é a prática do pecado, quando a pessoa está lá no pecado e já é praticante do pecado, virou um hábito a pessoa pecar. Aí não é porque ela tem dom que o Senhor vai dizer, não, pode entrar, não, você curou fulano, você curou ciclano, você profetizou para aquele outro lá que estava precisando. Não, o Senhor vai dizer, apartai-vos de mim. Né? Outras versões vai dizer, se eu não me engano, apartai-vos de mim, pois eu não te conheço, se eu não me engano. Mas, ó, palavra dura de ouvir, né? Naquele grande dia. Então, a gente vê que o dom realmente, irmãos, não tem como, não é base para a gente medir espiritualidade de ninguém. Aí vamos aí passar bem rapidamente pelo tópico 2 e 3 e a gente finaliza. Edificando a si mesmo e a outros. Subtópico 1. Edificando a si mesmo. Paulo diz que quem fala em línguas estranhas edifica a si mesmo. Edifica a si mesmo. O apóstolo estimula os crentes da igreja de Coríntio a cultivarem sua devoção particular a Deus através do falar em línguas concedidas pelo Espírito, com o objetivo de edificarem a si mesmo. Isto não significa que o apóstolo dos gentios proibiu o falar em línguas publicamente, mas ao fazê-lo de maneira devocional, o crente batizado com o Espírito Santo edifica-se no seu relacionamento com Deus. Falar ou orar em línguas provenientes do Espírito é uma bênção espiritual maravilhosa. E aqui, para que os irmãos entendam, estava acontecendo uma questão que os irmãos não estavam se controlando no falar em línguas, né? Os irmãos entendiam, ia cantar um hino e mais falava em línguas do que cantava o hino, né, irmão John? Então estava bagunçado, né? Então o apóstolo Paulo orientando, dizendo que o falar em línguas edifica a nós mesmos, né? Então ele orienta, né, a quem fala em línguas, né, para que também faça isso de maneira devocional. Não que ele está proibindo aqui na igreja, você fala à vontade, tal, você tem toda a liberdade. Nós, como pentecostais clássicos, não vamos de maneira nenhuma repreender, né? Mas ele também nos orienta a fazer isso em casa, no nosso particular, no dia a dia, em oração, ali com Deus, porque nós também temos que ter uma vida regada, né, em oração. Então, foi necessário o apóstolo Paulo orientar, né, para que os irmãos entendessem, né, essa questão. Aí, aqui no subtópico 2, edificando os outros, os crentes de Coríntios falavam em línguas e exerciam vários dons espirituais, mas parece que eles não se preocupavam muito em ajudar as pessoas. Por isso, o apóstolo lembra que os dons só têm razão de existir quando o portador preocupa-se com a edificação da vida do outro irmão em Cristo. Então, se o irmão tem o dom, ele tem que se preocupar em ajudar o seu próximo, porque esse é o propósito
né, dos dons. Aí aqui o último subtópico 2, né? Edificando até o não crente. Embora o apóstolo dos gentios estimulasse todos os crentes a falarem em línguas, isto é a edificarem a si mesmo, seu desejo era também esses mesmos crentes profetizarem a fim de que a igreja toda fosse edificada. Aí eu não vou lembrar onde que está, mas era bom eu ter anotado para falar isso aqui, né? Mas vou falar aqui. O apóstolo Paulo, seguindo aqui a linha do nosso subtópico 3, né, edificando até o não crente, o apóstolo ele vai enfatizar, né, de que o falar em línguas é importante, é bênção, edifica a si mesmo, mas aí na questão do não crente, ele vai falar que vale mais você falar uma palavra legível do que 1000 em línguas. Melhor dizendo, profetizar, né, uma palavra legível do que 1000 em línguas. Né? E a gente também entende o profetizar não só em questão de dom de profecia, mas o profetizar em estar pregando. Eu tinha separado numa outra lição, porque essa lição é continuação da outra. E na outra lição eu tinha falado o versículo e tinha separado até 3, afirmando isso. Né? Então, ele fala que o falar, né, em uma língua legível, que o não crente entenda e ele foi edificado com aquilo, valeu mais do que falar em 1000, né, palavras em língua estranha. Né? Então, olha a preocupação que ele estava passando, né, para a vida desses irmãos, para que edificassem a vida desses não crentes. Porque, irmãos, isso é uma verdade. Não adianta eu estar aqui falando em línguas, e entra um irmão ou entra alguém ali que não é crente, ele vai ter que tá ouvindo uma mensagem em uma língua que ele entenda. Também a gente, aí saindo aqui um pouco dessa questão da língua estranha, não adianta também a pessoa que tiver na responsabilidade de trazer a palavra de Deus começar a pregar de uma maneira querendo falar difícil, usar palavras pomposas. Quem está ouvindo não vai entender nada. Né? Então, a gente também tem que ter essa sensibilidade de ver ou de estar sabendo se é uma igreja mais humilde, com irmãos humildes. A gente tem que ser ou trazer uma palavra que os irmãos entendam. Né? Não adianta eu querer entrar num campo teológico, começar a falar coisas teológicas só para dizer que eu tenho conhecimento, ou usar palavras difíceis, que quem está ouvindo a mensagem não vai entender. Né? Então, dá na mesma também. Então, essa era a preocupação também de edificar os não crentes. Aí aqui para a gente finalizar, irmãos, vamos passar para o subtópico de número 3, que vai dizer assim: edificar todo o corpo de Cristo. A gente bateu nessa tecla aqui a aula toda. Nessa altura os irmãos já devem ter aprendido que os dons são para edificar o corpo de Cristo, né? Mas é para edificar a todos, que se a gente for fazer uma análise do corpo, o corpo ele tem braços, pernas, e é todo um conjunto, né? O pastor na outra aula deu um exemplo muito bom, que
que as pernas, né, depende do nosso cérebro para estar dando um sinal, as mãos e assim por diante. Então, a gente vê que o corpo ele tem que estar unido, né? O corpo tem que estar ligado em um propósito. Então, os dons são realmente para edificar o corpo. Aí aqui, no subtópico 3, para a gente finalizar mesmo de verdade, vai dizer assim, despenseiro dos dons. O apóstolo Pedro, aí aqui o apóstolo Pedro, exortou a igreja acerca da administração dos dons de Deus. Lá em 1 Pedro 4, do 10 ao 11, ele vai falar sobre isso. Ele usou a figura do despenseiro, que antigamente era o homem que administrava a despensa e tinha total confiança do patrão. O despenseiro adquiria os mantimentos, zelava para que não estragassem e os distribuíam para a alimentação da família. Olha aí, que belo exemplo, né, desse despenseiro que existia antigamente. O patrão deixava na responsabilidade, ele tinha a função de distribuir os alimentos para a família, de vender, de organizar, né, de estar cuidando para não estragar. Só que não era dele. Ele só era o administrador. Da mesma maneira é conosco. Tudo que nós temos, nós somos administradores. O dom que Deus te deu não é seu. Você só está administrando. Aí ele vai fazer um paralelo dos administradores na casa de Deus, ou os dispenseiros, que quer dizer quase a mesma coisa. Os dispenseiros da obra do Senhor devem alimentar a família de Deus. Olha aí, está lá em 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 1. Eles precisam ter o cuidado no uso dos dons concedidos pelo Senhor para prover alimentação espiritual, objetivando a edificação do corpo de Cristo. Aí cada um administre aos outros o dom como o recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. Se alguém administrar, administre segundo o poder que Deus dá, para que em tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o poder para todos sempre. Amém. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 10 e 11. Aí aqui, na cerca do dispenseiro que cuida da alimentação, aí a gente faz aqui uma configuração acerca da alimentação e a obra, né? Como diz lá na palavra do Senhor, nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda a palavra que provém, né, da boca de Deus. Então o dispenseiro, ele tem a obrigação de estar alimentando o povo de Deus, né? Então olha aí o paralelo. A pessoa que ela é dispenseiro do Senhor, ou dispenseiro, ou administrador na casa do Senhor, ela tem que prover alimento para o povo de Deus, para os não crentes. Então, olha aí a responsabilidade, né? Aí lá em 1 Pedro diz, né? Se é de palavra de Deus, então, que seja feito, né? Segundo o que Deus tem falado, segundo a palavra de Deus. Então, tem que ter o cuidado de estar falando acerca da palavra de Deus, né? Administre segundo o poder que Deus dá, para que em tudo ele seja
glorificado. E para a gente finalizar, irmãos, eu vou ler a conclusão e a gente finaliza. A igreja de Jesus Cristo tem uma missão a cumprir, que é proclamar o evangelho em um mundo hostil. As verdades de Cristo é descrente de Deus diante desta tão sublime tarefa. A igreja necessita do poder divino. Então a gente vê que a igreja, o povo de Deus, precisa do poder divino para estar proclamando, anunciando o evangelho, ganhando almas, né? Os dons têm esse objetivo também. Os dons espirituais são um arsenal à disposição do corpo de Cristo para cumprimento eficaz de sua missão na terra. Então a gente já vê aqui que a igreja tem um arsenal, irmãos. A igreja de Deus aqui na terra, pelo que eu entendi aqui, anda armada. Como já foi dito, o propósito dos dons é edificar toda a igreja, todo o corpo de Cristo, para ser abençoado, exortado e consolado. Foi o que eu disse aí no começo, né? Os dons é para consolar, é para exortar e também para abençoar, sem nada em troca, né? Porque se você ganhou de graça, né? Você dá de graça recebeis, de graça dai, né? Como diz a palavra do Senhor. Por isso nunca devemos usar os santos dons de Deus em benefício particular, como se fosse algo exclusivo de certas pessoas. Olha aí, irmãos, não precisa nem explicar. Somos chamados a servir a igreja do Senhor e não utilizar os dons de Deus para nós mesmos. E eu agradeço a oportunidade e espero que você possa ter sido abençoado com essa lição, e o que eu não consegui explicar, que o Espírito Santo de Deus possa esclarecer ao seu coração.